Olá, alunos! Estamos aqui novamente para mais uma aula de fenômenos de transporte. E hoje nós vamos ver transporte de massa por difusão. O que nós vamos ver nesta aula? Composição de misturas, conceitos básicos de difusão, difusão em meio gasoso e em meio líquido, a termodinâmica estatística e a difusão de massa. Bem, aí eu vou fazer um parênteses, não vai ter nenhuma transparência sobre termodinâmica estatística. Eu preciso falar agora sobre isto, porque a termodinâmica estatística é uma ciência que lida com pequenas partículas, que lida com moléculas e átomos. E isto é muito importante para a difusão, porque quando uma substância difunde na outra, é porque as partículas estão se mexendo. E a termodinâmica estatística justamente fornece mecanismos para desenvolvimento dessas equações. Algumas delas nós vamos ver hoje. Não vamos estudar termodinâmica estatística. Eu só estou pontuando que é uma ciência importante no caso da difusão. Bem, coeficiente de difusão de massa em sistemas gasosos, porque tem a coeficiente de difusão térmico, esse é o de massa. E em sistemas gasosos binários. A mesma coisa para sistemas líquidos binários à diluição infinita. No caso dos gases, a gente vai ver baixas pressões e depois nós vamos ver como é que corrige para pressões mais altas. E no caso de líquidos, a gente vai ver a coeficiente de difusão de massa para soluções muito diluídas, que a gente pode considerar diluição infinita. Diluição infinita não ocorre sempre em todos os tipos de misturas, mas serve para muitas possibilidades, em muitos sistemas. Não em todos, mas em quase todos. E, finalmente, coeficientes de difusão em sistemas complexos. Bem, vamos lá. Como nós vamos lidar com soluções, então, dois líquidos ou dois gases, ou um gás e um líquido difundindo um no outro, então nós temos que nos preocupar com o termo concentração. O que é concentração? É quanto que existe de algum elemento, de alguma substância, de alguma espécie química dentro de um contexto líquido ou gasoso. Então, aqui no caso, nós temos que existe a concentração molar, que é quantidade de matéria em moles por volume. A densidade mássica, a densidade sim pode ser considerada uma concentração, porque é uma quantidade de massa por volume. Como a concentração molar é quantidade de matéria em mols por volume, então a densidade mássica é a massa molecular multiplicando a concentração. Vai dar em quilogramas. Para misturas, eu faço a somatória. Então, a mistura de N componentes, eu faço a somatória das densidades de 1 até o composto N. Somo tudo. E para concentração, a mesma coisa. Para a fração mássica, eu calculo pegando a densidade de um componente da mistura, um daqueles N componentes, e divido pela densidade global que é dado por essa equação. A fração molar é a relação entre as concentrações molares, o volume cancela, vai ficar somente a fração, a concentração de um componente pela concentração total, vai dar a fração molar. Somatória das frações mássicas tem que dar 1 e a somatória das frações molares também tem que dar 1.
Para gases ideais, eu tenho a relação entre pressões. Então, uma pressão parcial dividida pela pressão total vai dar a fração molar. Na tabela 12.1, que vocês vão ter no texto da aula, vocês vão notar, vão observar outros tipos de concentração. Quando nós estávamos falando nas aulas anteriores sobre os diversos fenômenos, comentamos que existem determinadas analogias entre os transportes, transporte de quantidade de movimento, transporte de calor, transporte de massa. Então, existem analogias entre os três transportes. Nessa transparência, a gente observa a analogia entre a difusão e a condução. Ambos fenômenos, difusão e condução, ocorrem com a parte molecular. Não tem transporte por movimentação de fluido. São as partículas que se mexem de alguma maneira. Quando eu tenho sistemas de troca de calor e massa, quando o regime permanente, o tempo não influi, ou seja, as condições vão ser sempre as mesmas, não importa o tempo. Nós temos somente movimentação de moléculas, nós temos escoamento compressivo, então, acontecendo isto daqui, não sendo variável com o tempo, sendo somente por movimentação de moléculas e escoamento incompressível, ou seja, a densidade não é afetada pela pressão, e tudo acontece numa direção somente, eu tenho os coeficientes cinéticos, K ou D e J. K é para a condução de calor, então é a condutividade térmica, e D e J é a difusividade. Se eu tenho dois componentes, um I e outro J, é como é que o I se difunde no J e vice-versa. E aí, no caso, nós estamos vendo sistemas binários, IJ, AB. Na prática, pode ter outros tipos, né, de mais componentes. Então, se eu não tenho geração externa de calor ou de massa, ou seja, se eu não coloco energia dentro do sistema ou não coloco massa dentro do sistema, então nós temos as seguintes equações. Para o transporte de calor por condução e para o transporte de calor por massa. Então, vocês observem que em ambas as equações existe um J, e este J é o fluxo de calor ou o fluxo de massa. É igual um coeficiente cinético, que para o transporte de calor é o K, e para a difusão é a difusividade de massa, e um gradiente. No caso da condução é temperatura, no caso de massa é a concentração. Tem que ter uma diferença. Para uma coisa passar para o outro lado tem que ter uma diferença. E vocês vão perceber que no texto vai ter uma outra, uma tabela que vai comentar outros tipos de analogias. Mas esta analogia aqui é a mais importante. Difusão no meio gasoso. Então, imaginem, alunos, o seguinte. Eu tenho uma câmara que tem um gás A, amarelo, do lado esquerdo, e um gás verde, azul, do lado direito. Eles estão separados por uma placa. Esta câmara está colocada numa sala totalmente isolada do exterior, onde não entra calor, não entra luz, não entra nada, não tem movimentação nenhuma. É uma sala totalmente isolada. E
o que vai acontecer com os gases vai ser somente a movimentação das moléculas. Então, vamos apreciar o que vai acontecer. Eu retiro a placa e as moléculas amarelas, elas começam a passar para o outro lado e as moléculas azuis do mesmo jeito. Então, elas vão se interpenetrar e, no final, eu vou ter A e B, moléculas amarelas e moléculas azuis, homogêneas dentro da câmara. Então, o que vai acontecer? Existe um fluxo do gás A difundindo no gás B, que é dado por essa equação, e um fluxo do gás B difundindo-se no gás A, que é dado por essa equação aqui. No transcorrer do tempo, as concentrações, se eu considerar um determinado ponto, as concentrações vão variando, até que chega no tempo final, a concentração é homogênea. Agora, no meio líquido, imagine um copo, eu tenho um cristal de sal de cozinha, NaCl, que eu coloco no fundo do copo. Delicadamente, esse copo tem água, eu coloco o cristal no fundo, e esse copo, junto com o cristal, está no mesmo ambiente que estava aquela câmara, ou seja, não tem efeito nenhum vindo do exterior. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eu tenho bastante NaCl no cristal, na superfície do cristal, e eu não tenho nada de NaCl fora da superfície do cristal, ao longe. Então, a tendência é o NaCl migrar para a água. Como que acontece isso? Acontece da seguinte maneira. A água, em contato com o cristal, vai formar uma pequena película de NaCl, de sal de cozinha, dissolvido. E essa película vai ter uma concentração muito grande, que é uma concentração de saturação, ou seja, nada mais precisaria ser acrescentado naquela solução. Ela já está saturada de NaCl. E então, o que passa desta camada, que a gente chama de camada limite, o que passa para o restante da água. Com muito tempo, deixado o copo lá sossegado, atinge-se o equilíbrio, ou seja, a concentração em toda a massa líquida vai ser a mesma, de NaCl. E esse fenômeno, então, eu posso quantificar por essa equação aqui. Eu tenho um gradiente de concentração, que é a variação da concentração de NaCl pela distância. Então, esse gradiente de concentração vezes um coeficiente de difusão de massa NaCl e água, vai dar o fluxo de NaCl que está passando para a água. Para gases a pressões baixas, então a gente viu o fenômeno, né, a parte fenomenológica. Agora vamos ver como que quantifica isso. Para gases a baixa pressão, eu tenho da mecânica estatística. Esta equação não vai ser deduzida. Existe nos livros que estão citados na bibliografia e nos livros que têm gerais da matéria, porque tem sempre uma bibliografia citada no capítulo, mas tem uma bibliografia geral para o curso inteiro. Então, as deduções estão nessa bibliografia. Mas, da mecânica estatística, eu tenho esta equação aqui, que é a difusão de um elemento A num elemento B, ambos gasosos, é proporcional a 1/3 de C, que é a velocidade média dos elétrons. Nossa, agora a coisa complicou, não é?
e de um lambda, que é o livre percurso médio do elétron. O que é o livre percurso médio do elétron? É a distância média percorrida por um elétron antes de colidir com qualquer imperfeição no material ou com um fônon. Em aulas passadas, na aula de radiação, eu falei em fóton. Hoje eu estou falando de fônon, é outra partícula. Né? Os gregos achavam que o átomo não era divisível, por isso que vem a palavra átomo. Tomo é divisão, A não divide. Depois a gente começou a ver que tinha elétrons e nêutrons. Agora tem uma infinidade de partículas, vocês sabem disso. Então, o fônon é uma das partículas. P é pressão em newton por metros quadrados e T é a temperatura em K. Essa expressão é uma expressão da mecânica estatística para poder quantificar esta difusividade. Para gases a pressões baixas e moderadas, temos uma equação empírica. Por quê? Porque aquela equação que eu acabei de mostrar, ela é linda, né? Ela é uma equação teórica que leva em conta o que acontece em nível microscópico, molecular, atômico, mas é difícil de ser usada. Nem sempre nós temos esses parâmetros quantificados. Então, os cientistas, os pesquisadores começaram a estudar meios práticos para se fazer os cálculos. Então surgiram as equações empíricas, que a gente já viu algumas no curso. Então aí nós temos uma das equações, que é de Wilk e Lee, que apesar de ela ser empírica, ainda considera elementos da mecânica estatística, que é o comprimento característico de Lennard-Jones e a integral de colisão da difusão. São parâmetros que dá para calcular. Né? Ninguém precisa ficar assustado com isso, com esses termos. Então, essa equação é para baixas pressões. Quando eu tenho altas pressões, eu corrijo o que eu calculei para baixa pressão, que está aqui, para uma pressão maior, que está aqui, que é dado por essa função. Então, a relação entre alta pressão por baixa pressão é dado por essa função entre TR e PR. TR, temperatura reduzida, PR, pressão reduzida. Temperatura reduzida vem da termodinâmica, que é a temperatura dividida pela temperatura crítica. E pressão reduzida, a pressão dividido pela pressão crítica. Pressão crítica e temperatura crítica são constantes para cada substância e encontramos tabelado. Bem, só que aqui é uma temperatura pseudocrítica e uma pressão pseudocrítica, que ninguém precisa ficar assustado porque as equações estão aqui. Se eu tiver TR, PR, eu calculo com a temperatura e pressão do sistema. Eu tenho um sistema gasoso, alta pressão, que está numa determinada pressão, numa determinada temperatura, calculo essas temperaturas e pressões reduzidas, venho no gráfico, leio esta função aqui. Então, daí eu consigo calcular minha difusividade a altas pressões. Para líquidos a diluições infinitas, então eu tenho uma equação que também é empírica, que está em função de soluto, propriedades do soluto, propriedades do solvente. Está aqui, A é soluto, B é solvente. Então, no caso de diluições infinitas, o que eu considero? Eu considero uma determinada substância que está se difundindo numa outra substância, ambas podem ser líquidos, ou então uma pode ser sólido e outra líquida, ou então um gás e um líquido. Mas de uma maneira ou de outra vai se formar uma solução. E eu tenho aqui os meus parâmetros,
que é massa molecular do B, temperatura, viscosidade do B, volume molar de A, etc. E aqui eu tenho um parâmetro de correção para o solvente. É uma equação empírica, baseada em dados experimentais. Bem, caros alunos, por hoje é o que eu queria apresentar para vocês.